cada um segundo a sua necessidade e segundo também a sua misericórdia. Amém. Esteja conosco, no nome de Jesus, Salvador. Amém. 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 Por favor, podeis tomar os seus assentos. Ok. Moisés, conforme já nos referimos na semana passada, Moisés estudou 40 anos no Egito, nas melhores escolas, estudou no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e também estudou na Escola Superior do Espírito Santo, no deserto, durante 40 anos. E foram os momentos mais difíceis. Como já dissemos, entre a morte de dois irmãos queridos, Miriam e Arão. Nesse intervalo, Deus pediu a Moisés para falar à rocha. E por causa de tanta pressão, tanta reclamação, tanta murmuração, Moisés perdeu a paciência e feriu a rocha. E Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você não me honraste diante dos anciãos, diante do povo. Eu disse para você falar à rocha e você me desobedeceu. Mas ainda assim, Deus disse que não há nenhum homem manso na face da terra como o meu servo Moisés. Como o meu servo Moisés. Então, desde aquela altura, Moisés ficou consciente que a palavra de Deus não mente. Eu, Moisés, não vou entrar na terra prometida, que é a Canaã daqui da terra. E foi nessa altura que, depois de tudo feito, já havia um sucessor dele. Então ele subiu ao Monte Nebo. Deus demonstrou a beleza da terra de Canaã. Viu tudo. E depois Moisés desapareceu. Ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Mas o que nos alegra é que Moisés perdeu a Canaã terrestre, mas não perdeu o lar celestial. Por isso que ele aparece, como já vimos na semana passada, aparece no Monte Santo, o Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17. Estavam ele com Jesus, Moisés, Elias e Jesus. E Pedro testemunhou isso com mais 2 discípulos, Tiago e João. E Pedro ficou tão encantado e seu desejo era de permanecer no monte sem descer mais. E na quarta-feira estávamos a estudar sobre os montes, como os montes estão ligados ao ministério de Jesus. O monte da tentação. Satanás levou Jesus a um alto monte, depois do seu batismo, onde ele foi tentado. Jesus subiu ao monte, à semelhança de Moisés, e ele começou a falar aos seus discípulos: bem-aventurados. Aquele monte conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Subiu ao monte, alimentou milhares de pessoas.
e subiu o Monte das Oliveiras, onde foi preso. Depois da sua ressurreição, da grande vitória, é no monte que Jesus subiu e disse para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Foi exatamente naquele dia que ele deu aquilo que chamamos a grande comissão. E essa grande comissão é importante para nós hoje, porque é a razão pela qual nós estamos aqui. Que Cristo abre as portas novamente para que o Evangelho chegue a todas as nações, como estava no coração de Deus desde o princípio. Então Moisés era um homem que trabalhou muito. Conforme nós vimos na semana passada, a palavra nos ensinou que nós somos viajantes. Deus eterno é o nosso lar. Nós fizemos uma pergunta: onde tu moras? Qual seria a nossa habitação, a nossa morada? Cada um podia ter o seu endereço, porque nós, como seres humanos, a nossa história está ligada à terra. Não é só pelo fato de termos estudado aqui neste livro de Salmo a questão do povo voltar ao povo, mas estamos ligados à terra porque nós fazemos parte da terra. Cada um tem a sua terra. Aqui somos muitos, uns talvez são do Índio, outros são do Ambo, outros são do Biel, outros são de Manães, outros são assim por diante. É a terra, estamos ligados. E Moisés então nos mostra que, apesar de estar ligados à terra, em primeiro lugar, a nossa morada é Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, logo no capítulo 1, os irmãos conseguem ver a saudação, logo na introdução, a igreja dos Tessalonicenses, que não está em Tessalônica, mas essa é a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e em Jesus. O que quero chamar a atenção dos irmãos é que, apesar de estar ligados às coisas da terra, às atividades desta terra, quero despertar a consciência dos irmãos daquilo que a Bíblia diz. Nós somos peregrinos, aqui já vimos na semana passada. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Filipenses 3 fala muito bem isso. A nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. Somos aprendizes. E a vida é a nossa escola. Nós podemos passar por muitas escolas importantes, mas a escola da vida, irmãos, nos ensina muitas e muitas coisas. A vida tem muitas surpresas que precisamos de aprender com a vida. Que você na escola onde passou não te deram aquela matéria. Tu reduzes o ser humano ao pó. É o que diz o versículo 3 do Salmo 90, para demonstrar quem nós somos em termos humanos. Por isso a nossa força está somente em Deus. Hoje, do versículo 3 a 17, somos cristãos e o futuro é nosso aliado. Somos cristãos e o futuro é nosso aliado. Sem dúvida, a vida é uma escola difícil. E Deus nos disciplinará
ao longo dessa jornada, se não aprendermos as lições sujeitando-nos à sua vontade, Deus vai nos disciplinar, mas a história não termina aí. Apesar da moldura sombria que envolve este salmo, que muitas vezes pensamos que a ênfase do salmo seja a morte, não. A ênfase do salmo é sobre a vida. O salmo exalta a vida, o salmo enfatiza a vida. As experiências passadas e presentes, olhando para a vida de Moisés, todas elas o prepararam para o futuro. Por isso, tudo que estivermos a passar aqui na terra, não sei como vai o seu dia a dia. Não sei. Cada um tem o seu problema. Ontem conversar com uma irmã, e quando agora fomos no hospital com meu pai, a nossa situação é esta. Mas quando chegamos lá, vimos uma fila de outros cadeirantes, que a doença era a mesma do meu pai, porém, vi que afinal, nós ainda estávamos em melhores condições. Tem pessoas piores ainda. E a vida é assim mesmo. Às vezes lamentamos porque estamos mal, mas, como já disse uma vez aqui, um provérbio árabe que dizia que o homem lamentava porque não tinha sapatos. Não tinha sapatos. E no decorrer dos dias, ele encontrou alguém que não tinha os 2 pés. Aí ele parou, meteu a mão na consciência. Para ver que afinal estou melhor. Ainda tenho esperança de um dia ter sapatos e calçados. E outro, se não tem 2 pés, que dia terá sapatos? Estou chorando, estou reclamando, estou lamentando por algo fútil que não tem valor nenhum. Vocês são budistas? Não, passou, agora pensar na vida cristã não é assim. Na vida cristã, o nosso passado e o nosso presente nos preparam para o futuro. Nos preparam para o futuro. Por isso, enquanto temos vida, temos que pensar na eternidade. Tudo que nos acontece na vida é uma escola preparando-nos para a eternidade. Porque todos nós somos passageiros. E nós não devíamos ter dúvidas, porque todos os dias recebemos notícias de óbitos. Recebemos notícias de óbitos. Eu mesmo ontem, antes de ter o meu encontro com os alunos do Prega a Palavra, tive que ir ainda no culto fúnebre de uma pessoa querida que foi membro da terceira igreja, depois era membro do Simeone. Assim é a nossa vida. Que Moisés está dizendo, nós passamos e voamos, passamos rapidamente. Passamos rapidamente. Ao fazer esse contraste entre os versículos 13 a 17 e os versículos 7 a 12, onde depois Moisés disse que ele ensina-nos a contar os nossos dias, ele vai dizer, depois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti as nossas maldades
e à luz do teu rosto nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias passam sob tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais de dor, a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido? Moisés chega à conclusão: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, para que tenhamos sabedoria. Então, ao contraste, ele vai falando das vicissitudes da vida, das amarguras da vida. Ele vai falar da ira de Deus, a maneira como foram consumidos, a maneira como Deus tratou os pecados com justiça. Com justiça. Hoje nós pensamos que Deus deixou de ser justo, agora é só amor, é só graça. Não, Deus continua o mesmo. Os atributos de Deus são imutáveis, não mudam. É que Deus despejou a sua ira na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, Deus vai entender isso. Por isso que nós hoje, não, eu estou salvo, graças a Deus, não há problema nenhum, está tudo bem. Está tudo bem, porque alguém pagou o preço. Quem devia merecer a ira de Deus? Cada um de nós. Cada um de nós devia merecer a ira de Deus. Só que Deus, por sua graça, enviou Jesus. Por isso diz que o castigo que lhes traz a paz estava sobre ele. Jesus Cristo foi considerado um pecado maldito naquele momento, quando ele carregou sobre si os nossos pecados. Mas não é que o pecado fica impune. Não é impunidade. A graça não ensina a impunidade, que nós não vamos passar por um castigo. Não é isso. É que Deus castigou Jesus por nossa causa. Agora, quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, que o castigo que ele merecia passou para Jesus, então essa fé é que me dá o privilégio, a bênção de eu estar livre da ira de Deus. Hoje muitas vezes nos contentamos apenas com o perdão. Não. Deus não só perdoou os nossos pecados, Deus nos livrou também da ira de Deus. Por isso Moisés conta tudo isso, os anos que passaram, e ele agora faz um contraste com os anos seguintes, com os versículos seguintes. Ele faz agora um contraste, versículo 13 a 17. Agora ele fala: volta-te para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Ao invés de tormento, de sofrimento, agora Moisés fala de regozijo, fala de alegria nos dias seguintes. Depois de terem passado por tantas lutas, tantas amarguras, tanto sofrimento lá no deserto, é como se estivesse que agora veio dias de compensação, que Deus agora possa nos compensar, mudar esse quadro. Essa oração final de Moisés, que estamos
a ver aqui nesse texto, enfatiza a compaixão de Deus, enfatiza a misericórdia de Deus, enfatiza o amor de Deus, enfatiza o amor de Deus, que nunca falha. Esse amor de Deus nunca falha. Deus é fiel, por isso que ele diz: com teu amor fiel. O amor de Deus não é como o nosso amor, que é por um certo interesse. Não. O amor de Deus é fiel, nunca falha. E o seu desejo de nos dar alegria, o seu desejo de nos dar satisfação, mesmo em meio às dificuldades da vida, essa alegria, essa graça, ele nos capacita a suportar as lutas da vida. Que mesmo em meio às dificuldades, ainda podemos ter alegria. Possamos nos sentir satisfeitos. Porque, para nós, o mais relevante é que estamos caminhando para a eternidade. Não podemos perder de vista a eternidade. Se nós apenas estamos a passar os dias do sofrimento, não se pode comparar com a glória que há de vir. É exatamente onde Paulo pilota nessa ideia que nós podemos passar por apertos, mas ainda assim a glória será maior. O Senhor vai nos saciar com a sua graça, vai nos dar alegria, não é? Vai nos dar alegria, porque o teu amor fiel não falha. O seu amor fiel jamais muda. Quando Jesus Cristo é nosso Salvador, mas Senhor, o futuro é nosso aliado. Porque o nosso problema hoje é que é muito fácil as pessoas terem Jesus como seu Salvador. Mas a ênfase na Bíblia, por isso que nós já estudamos a Bíblia, consegue entender que a palavra Salvador aparece menos. Era só Senhor. A palavra Senhor aparece muito mais vezes. É para dizer o quê? Jesus não é apenas Salvador. Ele não deve ser conhecido apenas como Salvador, mas ele deve ser conhecido como Senhor da nossa vida. Aquele que manda em mim. Aquele que manda em mim. A quem eu me sujeito. A quem eu obedeço. Serei meus discípulos obedecer o que eu vos mando? Os mando. Por isso que precisamos de nos voltar para a Bíblia e sermos discípulos. Não sermos apenas cristãos, porque cristãos são muitos. Todo mundo é cristão. Os que vão para o inferno são cristãos. Mas os discípulos não. Os discípulos negam-se a si mesmos. Tomam a cruz e seguem a Jesus. Renunciam até a própria vida. Renunciam a própria vida. Por amor a Jesus. Eles se entregam de corpo e alma. Não fazem a sua própria vontade. Mas vamos ter que bloquear. Nós muitas vezes servimos a Deus pensando que estamos a prestar um favor. Até algumas vezes vamos prestar um favor ao pastor. Faço vida com o pastor. Não vai funcionar. Por causa do pastor. Quem vai ter que tomar conta é Deus. Não vou dar dízimo, porque não disse que será dinheiro para o pastor. Não vai funcionar. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Não vai. Veja a instrução aqui. Volta-te. Volta-te. Ele nos dá a ideia de voltar o rosto. Senhor, o teu rosto está desviado. O Senhor deve estar a olhar para nós. Volta-te para nós, Senhor. Olha para nós. Olha a nossa miséria. Olha a nossa situação. Deixa a tua ira.
O Senhor se manifestou como um Deus irado. Num dia só são milhares de pessoas que foram mortas, catáveis e cadáveres estendidos lá no deserto, porque desobedeceram a palavra de Deus. Tornaram-se idólatras. E foram circulando 40 anos, até o último homem cair, até o último rebelde cair. Só assim que os demais entraram na terra prometida. Porque Deus falou: não entrarão no meu descanso. Se rebelaram lá em Meribá, contenderam, já pregamos sobre isso. Contenderam contra Deus nas águas de Meribá. Foi ali o problema, foram as águas. É ali onde saiu mais o problema. As pessoas não reconheceram Deus que fez milagres, que os tirou do Egito. Então tiraram 40 anos, que é para permitir que toda aquela geração rebelde ficasse no deserto. Porque a palavra de Deus tinha que ser cumprida. E diante dessa situação toda, Moisés sentiu que Deus se irou contra nós. Deus já não olha para nós. Ele virou o seu rosto contra nós. E agora que ele faz oração: volta-te para nós, Senhor. Até quando nós continuarmos irados contra nós? Tem compaixão dos teus servos. Ele roga por compaixão, roga por misericórdia. Porque era difícil suportar a ira de Deus. É difícil suportar a ira de Deus. Volta a mostrar a tua glória. Volta a mostrar a tua face, Senhor. Essa é a oração de Moisés. Olha o que diz no Êxodo 32, versículo 12. Quando ainda estavam nessa jornada, Êxodo 32, versículo 12 diz-nos o seguinte: Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Isaías, teus servos, as quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E depois disso o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao povo. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, esse assim: ó Deus, se o Senhor mesmo nos matar, todos mesmo, ninguém vai entrar na terra prometida. Os egípcios que nos viram a sair e outros povos vão dizer: olha só o que esse Deus fez. Tirou esse povo daqui para nos matar todos lá nos montes, lá no deserto, e não conseguiu lhes dar na terra prometida. O que vão dizer? Senhor, tu prometeste que a nossa geração se multiplicaria. O Senhor fez essa promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora volta-te para nós, Senhor, tenha compaixão. É como que Deus ouviu a oração de Moisés. E então poupou alguns. E é isso que ele traz aqui no Salmo: volta-te para nós. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Então foi a partir daí, versículo 16, e elas eram obra de Deus. O seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus.
Então, era o próprio Deus que havia falado com eles, e eles então tinham se rebelado contra o próprio Deus. E o que acontece é que Deus realmente foi misericordioso e se voltou para eles. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, ele conclui esta ideia da compaixão, de voltar-se agora para o seu povo. 32, 16 nos diz o seguinte, esta passagem. 32, 16. O que está acontecendo é que eles tinham se desviado de Moisés. Então, com deuses estrangeiros, despertaram seu ciúme, com abominações provocaram sua ira. Isso é que fez com que Deus se voltasse contra eles. Então Moisés pergunta: até quando? Até quando? Isso mostra o aperto, o sofrimento. Hoje, muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, perguntamos: Senhor, até quando isso vai continuar assim? Será que não vai ter fim? Até quando, Senhor? E os salmos estão cheios dessas perguntas também, porque retratam a vida diária do povo de Deus. Até quando? Aparece várias vezes essa pergunta. E no versículo 14, Moisés pode estar se referindo também ao maná, que naquele tempo eles eram saciados pelo maná, eram alimentados pelo maná. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel. O maná também simboliza a própria palavra de Deus. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, cada manhã, o maná era distribuído 6 dias por semana. E esse maná supria as necessidades do povo de Deus. As necessidades básicas do povo de Deus. O maná era um retrato, era uma imagem do próprio Cristo, que é o pão da vida. Aquele que também sustenta a vida daqueles que creem no seu nome. Da mesma maneira que o maná sustentou os israelitas durante 40 anos. Jesus sustenta-nos a todos, o mundo inteiro, não apenas 40 anos, mas por toda a eternidade. Por isso, o sustento da palavra permite-nos sermos peregrinos fiéis, caminhando com mais força. A nossa vida aqui na terra, nessa caminhada, só pode ser possível sermos alimentados com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos garantir a chegada à eternidade, ao lar celestial. Por isso, precisamos, como peregrinos fiéis, para sermos bem-sucedidos, precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Talvez só sejamos capazes de compreender o valor de certas compensações dos sofrimentos que nós passamos aqui, depois de entrarmos na eternidade. Porque quando estivemos a sofrer, a nossa tendência como seres humanos é lamentar, é reclamar. Mas Moisés pediu a Deus que desse a ele e a seu povo tanta alegria no futuro, tanta alegria no futuro, quanto as tristezas que haviam passado durante anos e anos no deserto. Quer dizer, Senhor, os anos que nós passamos de sofrimento sejam compensados, sejam recompensados com muita e muita alegria no futuro. É como se fosse uma semente. E agora essa semente vai produzir alegria, satisfação para todo o século. Possivelmente, é a partir desta passagem
que Paulo escreveu, conforme já referi há pouco tempo, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 18. Romanos 8, 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Paulo tinha essa expectativa de que podia sofrer, podia passar por momentos difíceis, mas ainda assim, o sofrimento que se passa aqui na terra não se pode comparar. A glória é maior. A glória supera os sofrimentos. É como que já enfrentaremos mais sofrimento, porque a glória será maior. Então, essa ideia que Moisés está trazendo aqui, que Senhor, pelos anos que nós sofremos, agora compensa-nos com alegria. Muita, muita alegria. E Paulo vai falar isso também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, essa passagem vamos ler, é bem interessante, que fala sobre os sofrimentos. 1 Coríntios 4, 16 a 18, diz que, portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores, sejais meus, ou seja, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18, pois, por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que se não veem são eternas. Então, é essa a ideia. As coisas visíveis não devem desviar o nosso foco. As coisas temporárias não devem desviar o nosso foco para as coisas eternas. As coisas da terra não podem desviar nosso foco em relação às coisas do céu. É essa ideia que precisamos ter como cristãos. Vivemos nessa base, nessa expectativa de que não importa o teu sofrimento, conforme já dissemos, cada um tem o seu dia a dia, cada um tem a sua família, tem os seus problemas, que às vezes vai pensar, o meu problema não tem solução. O meu problema é maior do que o dos outros. Viva nessa expectativa. Que não importa o sofrimento que você precisa passar, mas não se pode comparar com a glória que há de vir. Você não compara o sofrimento que está a passar com a glória será maior. O sofrimento aqui na terra não te pode tirar o foco da eternidade. Nós temos que pensar na eternidade. A eternidade é nosso aliado. Temos Jesus como nosso Salvador e Senhor. A eternidade é nosso aliado. Não viveremos sozinhos. Do mesmo jeito que Ele ressuscitou e venceu as lutas da vida, nós também somos mais vencedores em Cristo Jesus. Então, Ele é nosso aliado e a eternidade também é nossa aliada. Então, por isso, Deus prometeu aos seus filhos bênçãos mais numerosas do que os fardos que estamos a carregar aqui na face da terra. A glória será maior que os fardos que estamos a carregar aqui. A glória de Deus excede muito o sofrimento que suportamos hoje. Excede em muito o sofrimento que podemos suportar hoje. Moisés perdeu a calma, como já me referi há pouco, e não pôde entrar na terra prometida. Mas ele chegou à terra prometida com Jesus, compartilhando sua glória, compartilhando a glória de Deus com Elias,
E o Senhor Jesus, lá no Monte Santo, as dificuldades não compensadas pelo Senhor aqui na terra serão compensadas no céu. Alguns podem ser abençoados e lá, mas há outros que aqui a vida parece esse sofrimento. Mas ainda assim, tenhamos fé e certeza que seremos recompensados lá. Vamos olhar para Pedro, o que diz. Pedro é alguém experiente, viveu com Jesus, passou por muitas lutas, muitas dificuldades, cadeias e cadeias por causa do Evangelho, até que foi morto, crucificado, segundo a tradição, cabeça abaixo, mas não renunciou a Jesus. E veja só, alguém passando por tanto sofrimento nos deixa palavras de encorajamento. Nos deixa palavras de encorajamento. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco. Os apóstolos, os homens de Deus, consideraram os sofrimentos da terra leves e momentâneos, só por pouco tempo, porque, irmãos, mesmo a vontade que já passou por 100 anos, ainda assim, não tem comparação possível com a eternidade. A eternidade não tem calculadora que consiga calcular os números da eternidade. Não existe. Porque é uma eternidade. Não tem princípio, é uma eternidade. Então, por isso que ele chama sempre um pouco. Cristo vos chamou a sua eterna glória. Depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Estamos dizendo aqui o que a graça faz. A graça não é licença para pecar. Não, já que a graça de Deus é boa, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então é sinal de que podemos pecar à vontade para que a graça se multiplique. E muita gente diz assim, não, mas nós não temos condições de ter vitória. Como assim? Cristo morreu igual? A graça, vem para aqui. A graça, irmãos, não é só favor imerecido, como nós temos pensado várias vezes, não é? A graça é? Você pergunta, o que é graça? Graça é favor imerecido, claro, não merecemos. Mas graça é a capacidade de suportar o sofrimento e sairmos vitoriosos. Não considera apenas a graça como bênção de favor imerecido. Não é só. A graça nos capacita a vencer as lutas da vida e sairmos vitoriosos. É a graça. É por isso que Paulo recebeu a mensagem de Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A graça nos santifica. É a graça que nos santifica, é a graça que nos educa, é a graça que nos leva para a eternidade, é a graça que nos faz crescer. Por isso o cristão não pode ficar sempre no mesmo nível, choramingando, lamentando. Não, tem que amadurecer, e o sofrimento amadurece, e a graça nos capacita a vencer as lutas, as dificuldades da vida. É isso que a Bíblia está nos trazendo aqui através de Moisés e através dos homens de Deus como Pedro. E por isso também, veja só, as dificuldades não compensadas pelo Senhor aqui na terra serão compensadas no céu. Isso inclui também o serviço que prestamos. O serviço que prestamos na obra de Deus. Os irmãos acham que
As pessoas estão loucas. Tá? As pessoas estão loucas. Mesmo os que tentaram inventar que não, Jesus não ressuscitou. Como não ressuscitou? Acham que pessoas não ganhavam dinheiro, largaram suas famílias, saíram pregando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está vivo, e que Ele pode salvar a vida de cada um que crê. E ainda morreram por isso. Acham que era falso? Não. Eles tinham convicção daquilo que estavam fazendo. Por quê? Porque eles viram, tinham certeza absoluta. Ainda mais eles. Tinham certeza absoluta da ressurreição de Jesus, porque houve provas infalíveis. Porque eles próprios viram Jesus morto, viram Jesus ressurreto. Por isso ninguém podia les enganar. Essa certeza, a comissão de Deus, por isso que eles escrevem. O sofrimento que podemos passar é leve, é momentâneo. Não se pode comparar com a glória. A glória tinha um peso maior. Deus vai nos fortalecer. A graça de Deus vai nos capacitar a passar por tudo isso e sairmos vitoriosos. Por isso, o serviço que eles prestaram, eles prestaram a condição de que esse serviço tem uma recompensa. Não aqui, mas na eternidade. Eles não eram imediatistas, querendo prometer o mundo dos frutos, glórias e céu aqui na terra, como a glória de Deus promete. Ter riqueza, não é problema ter riqueza, mas isso não pode ser afrouxado pela palavra. A palavra está muito clara. Por isso temos que ter muito cuidado com o evangelho da prosperidade. Há muitos devocionais que andam ali, se observarem muito bem, só falam de prosperidade. E estão até muito cuidado. As redes sociais estão cheias, estão a mudar muitas mensagens. Analisem. Por isso, sabe por que vocês estão enganados? Porque não conhecem a palavra. É só. Um dia para vocês amarem a palavra de Deus, se apaixonarem pela palavra de Deus, ninguém vai nos enganar. Porque está escrito. A outra resposta está escrito. Está escrito. Eu sei que está escrito. Jesus sabia que estava escrito. Até Jesus, que não precisava, mas ele sabia. Estava escrito no Antigo Testamento. Jesus sabia. Os apóstolos todos, conforme disse o profeta, conforme está escrito nos Salmos. Por quê? Porque eles conheciam os Escritos, as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras, amar as Escrituras, assim não seremos enganados. Irmão, o serviço que nós prestamos também será recompensado. Será recompensado. E nós vamos compartilhar a glória de Deus. Da mesma maneira que Jesus já deu uma introdução com os 3 discípulos que estavam com ele no Monte Santo, onde aparecem Moisés e Elias. Era um vislumbre na glória, para dizer que vocês que creem, que servirem ao Senhor, vão participar da sua glória. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Hoje muitos só querem reinar, sofrer não querem, não é? Às vezes temos que inverter sempre. Não podemos receber a coroa de glória sem primeiro a coroa de espíritos. Não podemos atingir a glória sem passar pela cruz. Por isso todo sofrimento será recompensado. Moisés fala do seu sofrimento, ele fala dele. Foi até difícil, irmãos. Leiam a vida de Moisés. Incompreendido. Revoltaram-se contra ele. Chaparam e mataram. Mas sempre firme. Porque ele sabia quem o chamou, a quem estava servindo. E ele sabia que havia uma recompensa no futuro. Como dizia Paulo, eu sei que ele tem Cristo, estou bem certo que ele é poderoso. E vejam só,
as dificuldades não compensadas pelo Senhor serão compensadas no futuro. E o que nós podemos observar aqui, Moisés algumas vezes fez a pensar que talvez não valia a pena o seu trabalho, a maneira como ele está sendo tratado, talvez era melhor ficar assim, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus serão recompensados. E todos aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, conforme 1 João 2,7. Até mesmo aquele que deu um copo d'água a um profeta receberá o galardão, será recompensado com o galardão de um profeta. Imagina. E o favor do Senhor nosso Deus não nos abandona em nossa velhice, nos tempos de aflição ou quando nos encontramos com a morte. O favor do Senhor não nos abandona. As bênçãos do nosso trabalho, as bênçãos do nosso testemunho terão continuidade. No versículo 3, Moisés chama a Deus de Jeová, o Deus da aliança, que nunca quebra suas promessas. Ele é fiel. Esse é o mesmo Deus que nós amamos. Esse é o mesmo Deus que nós adoramos. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Ele é o eterno. Ele não mudou. A vida é curta. Por isso Moisés ora: ensina-nos a contar os nossos dias. Que nos dê sabedoria. Eu já falei isso na semana passada. O que conta não é o número de anos, a quantidade de anos, mas a qualidade de vida. A qualidade do serviço que você presta a Deus nos poucos anos que te resta. Não falo os anos que já perdeste, mas os anos que te restam. João Batista, um pouco mais de 30 anos, serviu apenas 6 meses, foi retirado da cena. Deixa mais. Na altura todo mundo ficou revoltado. Não é possível. Um homem desse, servo, corajoso, na cadeia Deus não faz nada. Jesus a mim mesmo que faz milagre, ressuscita morto, e não conseguem tirar esse homem prisioneiro da cadeia. Mas era da vontade de Deus tirar da cena. E Deus nos tira da cena como Ele quiser, do jeito dele, não como nós queremos. Na própria nos ficou surpreendido, ficou até revoltado. Não pode. Um jovem, há uns sacerdotes ali mais velhos, até aqui não moram. Um jovem desse corajoso, que prega as multidões, que até nem precisa fazer propaganda, as pessoas que vão ao encontro dele. E não é na cidade, já saí da cidade para o deserto. Morre assim. Até eles iam dizer, ingloriamente. Não. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ele é soberano. Por isso, Moisés pede a Deus, já que a vida é curta, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Já que a vida é difícil e dura e cheia de inquietações, é o que ele falou aqui nesse texto. Então ele pede, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Neemias diz isso: Senhor, por todo o bem que eu tenho feito, lembra-te de mim. Corajoso, né? Tinha uma missão, Neemias, Senhor, eu tenho feito muita coisa boa. Senhor, lembra-te de mim. Ezequiel também disse: oh, mas eu, Senhor mesmo, eu tenho sido muito bom para o Senhor. Senhor, vem me lembrar já agora. Senhor, lembra-te de mim, por tudo que eu tenho feito. Tem sido bom, morrer. Tá bom.
15 anos. Esquerda. Mas prepara-te. Quando terminar os 15 anos, já não vou renovar mais. Não está a ver homens ousados? Porque tinham intimidade com Deus. Nunca se levantou homem como Moisés. O único que veio é Jesus, semelhante a Moisés. O próprio Moisés disse: se levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Os mandamentos que só vos dar, isso vai ficar para trás. Quando ele vier, ouçam o que ele vos dizer. E este é Jesus. Jesus já foi crucificado no Antigo Testamento. Seria alguém semelhante a Moisés. Irmão, observa na Bíblia quem que fez mais milagres na Bíblia depois de Moisés? Jesus. Jesus. A quem Deus deu a palavra, os 10 mandamentos? Só a Moisés. E mais ninguém, a lei. E Jesus Cristo veio para também nos trazer a lei. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ouviste o que foi dito por Moisés, mas eu vos digo que não. Entendeu? Moisés disse assim, mas eu digo, dele para o outro, mas eu digo não. É esse que Moisés disse. Quando ele vier, a ele ouvir. O que eu tenho nos ensinado, muitas coisas vão ficar para trás. Já não vão ser feitas. Mas vocês vão ouvir a ele, a Jesus. Confirma a obra das nossas mãos. Deus respondeu às orações de Moisés. Deus respondeu. E Deus fará também o mesmo por nós. Quando temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, o futuro é nosso aliado. Nós fazemos parte da eternidade e precisamos de ter comunhão com Deus e morar em Deus, sermos achados em Cristo Jesus. E para tal precisamos viver uma vida que glorifique seu nome. Todos nós estamos na escola de Deus. Estamos na escola de Deus. E precisamos de aprender com Deus cada dia. O Deus eterno é a nossa morada segura, enquanto peregrinos, ensinando-nos a eternidade na escola da vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém?